Sobre o universo automotivo, uma outra notícia que mexe com a sua vida, a medida provisória que instituiu o programa de desconto na compra de veículos novos perdeu a validade na última terça-feira. E como resultado, os tributos federais que incidiam sobre o óleo diesel voltam a ser zerados. Para saber como isso pode impactar no preço do combustível, nós vamos conversar agora ao vivo com o deputado federal Danilo Forte, que é do União Brasil do Ceará, e já está ao vivo aqui com a gente. Em primeiro lugar, deputado, obrigado pela presença aqui nessa manhã de sábado. Bom dia. Bom dia, é um prazer. Ou seja, uma via de mão dupla, né, deputado? De um lado, cai o desconto sobre os automóveis, aquele programa que barateava o preço dos veículos, mas, por outro, vão ser zerados novamente os combustíveis. É isso? Queria que o senhor nos explicasse essa equação. Graças a Deus, essa equação de imposto alto, inflação e juro alto está acabando o comércio no Brasil. E isso, inclusive, está refletindo na queda de arrecadação do governo federal mês após mês. Está aí os estados e os municípios, tudo de pires na mão. Quando a gente fez a lei no ano passado para baixar os impostos, foi exatamente porque a gente viu a necessidade de aumentar a circulação dos recursos e dar competitividade à indústria brasileira, que é exatamente o que estava sendo colocado no quadro anterior. Então, o que é que acontece? O Brasil precisa entender que juro alto não melhora a vida de ninguém, que imposto alto não melhora a vida de ninguém. E tudo está na reforma tributária. O Brasil não pode exportar imposto. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa exatamente avançar na reforma tributária, que fortalece a competitividade da indústria nacional, que dá ao Brasil uma condição de competitividade a nível dos outros mercados e, ao mesmo tempo, diminuir o prazo da transição. Essa história de estar aumentando imposto todo dia, isso é muito ruim para as empresas, causa insegurança jurídica, isso diminui a competitividade do Brasil lá fora. E é isso que a gente precisa fazer. Então, esse ciclo vicioso de aumentar imposto, criar bolsa anfávia para liberar, vender carro, aumentar o imposto do combustível para pagar a bolsa do subsídio para os carros. Está tudo errado. Está tudo errado. Tem que simplificar. E a simplificação passa pela reforma tributária. Então, a gente mostrou que baixar imposto é bom. No ano passado, foi o que foi responsável pelo crescimento da economia, foi o que foi responsável pelo crescimento do PIB, foi o que foi responsável para diminuir a inflação, para aumentar a oferta de emprego e, de novo, vai ficar na mesma cilada. O Brasil não vai se consertar desse jeito. Então, eu acho que a gente tem uma reforma tributária em andamento. Eu já, inclusive, propus ao ministro Haddad e ao próprio presidente do Congresso Nacional, Pacheco, e ao presidente da Câmara, Lira, que a gente agilizasse a votação, e agilizando a votação, aí nós vamos ter condição de ter um processo pleno de competitividade para a indústria nacional. Deputado, é tudo que a gente espera mesmo, né? Essa simplificação em relação à reforma tributária, é o que a gente aguarda nos próximos meses. Mas eu quero que o senhor explique para a gente, em relação ao consumidor, o que a gente pode esperar na bomba em relação ao diesel? Vai ter uma redução de preço mesmo? Reduzindo o diesel, reduz inclusive a inflação, reduz inclusive o preço final dos produtos, porque nós vivemos num país de dimensão continental e que o transporte rodoviário é um grande consumidor de óleo diesel. Reduz inclusive o preço da energia no norte do país, que ainda é gerado em boa parte por térmicas a diesel, que é um atraso. E aí a gente precisa estar na pauta da energia. Nós temos uma energia abundante no Nordeste hoje, energia barata, a energia mais barata do mundo hoje é a energia do sol e do vento do Nordeste. Então a gente precisa ter a transmissão, a gente precisa ter um sistema mais consistente, mais forte, mais eficiente de distribuição de energia. E aí a gente vai poder vender energia para a indústria mais barata, vai poder, com isso, dar ao Brasil uma condição de reindustrialização. A neoindustrialização que o governo tanto fala passa necessariamente por diminuição dos impostos e diminuição do preço da energia. E o consumidor ganha, porque sobra dinheiro no bolso. Sobrando dinheiro no bolso, o consumo aumenta. Então, essa tristeza que nós estamos vivendo hoje, da queda do comércio, da queda da arrecadação dos próprios entes federados, governo federal, a dinamização com o crescimento da atividade econômica. Deputado, vou convidar aqui para a conversa também o nosso comentarista, Nelson Kobayashi. É ele quem lhe faz a próxima pergunta. Koba. Deputado Danilo, um prazer falar com o senhor, muito bom dia. Deputado, a minha pergunta é a respeito do que a gente pode esperar, porque
o imposto do diesel vai ser zerado, mas não por um planejamento do governo. Essa não era a vontade do presidente Lula, até porque quando ele faz a MP, ele espera que a MP seja votada e convertida em lei, ou seja, a esperança do governo era que a gente tivesse a reoneração do diesel em definitivo, né? Aquela ideia inicial de desonerar até dezembro ficaria cancelada, vamos dizer assim. O senhor teme que isso possa ser revisto agora diante da caducidade da MP, que o governo envie ao Congresso algum pedido de lei em medida de urgência para que volte a ser cobrado o PIS e o COFINS no diesel, e aí essa boa notícia não tenha mais validade, o diesel volte a ser tributado? Está errado. Eu tenho dito isso desde o dia 2 de janeiro. Quando veio esse negócio de dizer que tem que aumentar impostos e que tem que refazer o caixa do governo em cima do aumento de imposto para zerar a meta fiscal, está tudo errado. Está tudo errado. É a aflição que nós estamos vivendo. Nós estamos em outubro e nós temos que fechar um orçamento para o ano que vem, que até agora ninguém sabe o tamanho dele. Ninguém sabe o tamanho do que vai ser o orçamento do Brasil daqui a 3 meses. Então, eu acho que o Brasil precisa ter foco. E nós dissemos qual é o foco. Em cima da evasão, está certo criar impostos. Como nós fizemos nos jogos eletrônicos, como nós estamos fazendo nas offshores e nos fundos exclusivos, porque ali é evasão fiscal, porque não está pagando imposto. E são gerações de riqueza financeiras que não tem tributação sobre elas. Para a economia, daquilo que é insumo para a logística do Brasil, isso está totalmente equivocado. Eu espero que o governo veja isso. Não adianta apertar mais o torniquete, não adianta forçar mais a sangria da poupança popular. Porque quando você diminui o imposto, o consumo melhora. Melhorando o consumo, melhora toda a cadeia produtiva. Então, eu acho que possa servir de lição e acho que não dá mais tempo até o final do ano de novas propostas de aumento de impostos. Essa formatação legislativa de querer governar por medida provisória para ficar aumentando impostos, isso é muito ruim, porque fragiliza, inclusive, o parlamento brasileiro e a democracia. Então, eu acho que precisa de um diálogo e de um pacto nacional. Da mesma forma que precisa de um pacto para resolver o problema da economia e chamar para sentar na mesa o mercado financeiro, o mercado produtivo, o governo e a sociedade como um todo representada pelo parlamento, a gente precisa também fazer da mesma conta na segurança. Perfeito. Então, o Brasil precisa enfrentar esses problemas. Muito bem, ouvimos aqui no Jornal da Manhã o deputado federal Danilo Forte, que é do União Brasil do Ceará. Obrigado mais uma vez, deputado, pela presença. Bom final de semana. Obrigado. Feliz fim de semana para todos. Até mais.